Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Powers! Estamos aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre Bebê Rena ou Baby Reindeer, que é uma série que está fazendo sucesso e causando uma série de reações e comentários e, enfim, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos abrir com os números. Rodrigo tem uma opção de informação aí para dar, que a gente sempre comenta. Vamos lá, né, Rodrigo? Vamos lá. Olá, pessoal. Garfield, Fora de Casa, animação, é o líder das bilheterias neste último fim de semana. O filme foi lançado dia 1º, ou seja, na verdade ele tem aqui um fim de semana especial de 5 dias. Ele foi lançado dia 1º por causa do feriado, do dia do trabalho. Foi assistido por 542 mil pessoas, com uma renda de 11 milhões e 400. No total, e aqui já estou falando do total dos 4 dias, de quinta a domingo, os cinemas brasileiros venderam 872 mil ingressos, um fim de semana fraco, um período marcado por essa tragédia climática que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, que também praticamente não funcionou em termos, né, de cinema, obviamente. Mas é o segundo pior fim de semana em público do ano, e o terceiro pior em renda. Todo mês de abril e esse começo de maio tem sido um período difícil para o mercado de cinema, graças à falta de grandes lançamentos americanos. Ano passado, nesse período, Super Mario Bros. Estava sendo lançado e foi assistido na época por 5 milhões e 700 mil ingressos, quase o total de ingressos vendidos neste mês de abril por todo o cinema. O declínio da produção americana, causado pelas greves do ano passado, vocês lembram, as greves de atores e as greves dos roteiristas, provocou uma diminuição no volume de produção. Então os filmes principais que estavam sendo já lançados para aproveitar a temporada do verão desde abril, este ano estão praticamente a partir de maio, em diante, mais perto do verão lá do hemisfério norte. As expectativas para o período de maio a setembro são boas. Nesta semana, Planeta dos Macacos está estreando com uma boa expectativa. Então, vamos ver se a situação melhora. Mas essa queda em abril provocou uma reversão na tendência que a gente tinha de que este ano estava melhor do que o ano passado. Até março estava melhor, mas o fraco desempenho de abril já fez com que haja uma queda de ingressos no período do primeiro quadrimestre de janeiro a abril, comparado com o quadrimestre de janeiro a abril do ano passado. Isso se deve aos lançamentos? Isso se deve basicamente à falta de grandes sucessos populares. Aí estou falando dos grandes sucessos populares americanos, né? Quer dizer, há uma diferença grande. De janeiro a março, na verdade, o cinema brasileiro segurou com 3 filmes de sucesso, Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2 e Os Farofeiros 2. Em abril havia uma expectativa para Evidências do Amor, mas o filme não teve um grande desempenho. E o filme do Establish lá da Disney, para criança? Aconteceu? Aconteceu, o Wish lá foi bem, mas não foi também um grande estouro de bilheteria, mas foi lá em janeiro, foi direito. Era um filme para férias. Mas esse que eu ia falar agora. Atingiu, digamos, a sua estimativa. Não se esperava muito mais dele do que fez. Quer dizer, o que está faltando realmente foi em abril. É uma coisa bem localizada, abril, exatamente. Super Mario Bros. Ano passado e esse ano praticamente nada. Quer dizer, Super Mario Bros. Ano passado, só em abril, foram 5 milhões e 200 mil, eu falei 5.700, foram 5.200 mil só em abril. O filme terminou com 6 e pouco. E esse ano foi Godzilla com 1 milhão. Então tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas será que porque, até por isso que você falou, por causa da greve ano passado, né, a gente teve menos lançamentos, podem ter
filmes aí que estão segurando para o verão americano, né? Que... Não, tem menos mesmo, né? A Disney empurrou filme para o ano que vem, a Sony empurrou filme para o ano que vem, ela acabou de empurrar o Karate Kid para o ano que vem, exatamente porque a expectativa cresceu, então o filme saiu de dezembro e foi para maio. O filme está pronto, mas tem uma série, me parece que vai ser lançada pela Netflix, sobre o mesmo assunto, e a Sony queria fazer aproveitar melhor um ambiente a favor de Karate Kid para o lançamento do filme, dos outros filmes anteriores. Será que a Sony está esperando o momento da compra? E a série atrasou por causa da greve. Tá? Entendi. Aí a Sony atrasou o filme aí dela também por causa da greve. Vai sair de 2024, vai para 2025, para daqui a um ano exatamente, em maio, abril, maio do ano que vem. E aí um outro filme que ela tinha programado para setembro, ela atrasou para dezembro. Então a gente nota, um espaçamento nos lançamentos, né, com o objetivo de aproveitá-los melhor, obviamente, mas também provocado por uma falta né? Falta de outros, de filmes de diversidade aí de conteúdo para lançar. Mas você acha que a expectativa tá boa para Planeta dos Macacos, que é uma franquia de muitos anos. Eu já vi o filme. Ana? Eu gostei. Eu esperava mais, mas eu acho que ele deixa bem aberto para continuar. Vamos fazer um estúdio Paul sobre Planeta dos Macacos? É uma franquia que vale a pena a gente conversar, né? Mas vamos lá. Continua aí suas bilheterias. Eu acho que em termos de bilheteria é isso. Vamos ver o que acontece agora em maio, se a gente pode retomar se a gente dá uma decolada aí de tendência. Novo. Isso não é uma questão brasileira, isso é assim em todo mundo, inclusive nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos está até mais afetado, porque nos mercados internacionais, os países que têm uma cinematografia mais forte estão conseguindo suprir um pouco a ausência desse. Estados Unidos está mais. Foi o caso do cinema brasileiro, do Brasil, no primeiro trimestre. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Estados Unidos está mais afetado porque não tem Minha Irmã e Eu. Não tem a produção. Não tem Nosso Lar. Não tem Nosso Lar e muito menos Os Farofeiros 2. Mas então, vamos falar sobre Bebê Rena, essa série desconcertante. Sei lá, talvez tenha outros adjetivos importantes para serem ditos. Vamos lá, quer abrir, Milton, falando de Bebê Rena? Eu acho que a Ana tem informações e a Ana Cláudia tem informações e coisas para dizer muito mais interessantes que eu. Eu fiquei chocado, assim, quando eu descobri que o cara é o próprio ator, né? Isso dá uma... Eu não sei que tipo de sensação de você ver essa série, porque ele é tão mediano, né? É um sujeito tão ordinário no sentido de ser comum, né? Ele é tão sem... Nunca seria um protagonista, e dá para entender. Quer dizer, hoje sim, hoje tudo mudou um pouquinho, né? Mas é uma série sobre pessoas muito ordinárias, né? Comuns, né? No sentido comuns, assim, de comuns mesmo. A cara dele é uma cara, você olha para aquilo, dá vontade de ficar doente quando você olha, né? A cara dela, da assediadora plus size, ou a moça com sobrepeso, né? É tão comum, a gente já... Parece que tudo aquilo ali a gente já viveu, de alguma forma, a gente já viu acontecer na nossa frente. E isso talvez explique essa explosão, esse hype todo, que está rendendo até agora, né? Eles estão batendo boca, a moça está batendo boca na rede social com ele. A Fiona Harvey, dizendo que ela não é gorda, que ela não é feia. Que ela não foi presa. Que ela não foi presa. Obviamente, essa altura do campeonato, todo mundo já viu. Já sabe, Bebê Rena é uma história de um comediante que ele é assediado por uma mulher. E aí você vai acompanhar todo esse assédio dele, como é que ele lida com isso. E depois tem uma grande revelação no final da história que, na realidade, ele era um cara que tinha sido abusado sexualmente e junta todos esses dois traumas e ele conta essa história. Esse momento é uma apoteose da mediocridade
elevada a uma potência sei lá, de grande assunto, né? Mas é muito bom esse momento. E eu acho que o grande negócio da Bebê Renan, todo mundo passou, eu já vi, não dá bola, parecia um filme de Natal, ninguém entendia, ele não era até então um cara conhecido. Uma série, né? E aí, de repente, quando você começa a série, ela já começa com uma coisa, essa é uma história verdadeira. Aí você fica, uau! E aí a história é muito, embora comum, a gente já tenha visto, quem gosta de True Crime já viu 30 vezes a mesma história, as duas histórias. Mas o que é a grande pegadinha, que se você fizer uma pesquisa, que eles não falam, que é a história do ator. É a história dele. Do ator que está ali. Que está contando. E foi ele que escreveu, ele que produziu, ele que fez tudo. Ele muda o nome dele, ele está usando um pseudônimo dele nele, mas é a história dele. E o que é interessante, que eu acho, das várias coisas interessantes, é que aí de repente virou uma febre. E essa coisa, quem está nas redes sociais foi crescendo. De repente era uma grande discussão e vamos ver o que é, mesmo sabendo do segredo, porque na realidade as primeiras pessoas que assistiram e que não estavam dentro desse universo teatral londrino, que então já conheciam ele, as pessoas ele é um comediante de stand-up comedy absolutamente sem graça e sem talento. Medíocre. Mas ele estava fazendo um grande sucesso no Reino Unido com essa peça. Então, assim, se você não tivesse naquele universo... Ele personagem, né? Ele ator. Ele a peça e o ator, né? Essa é história. A vida real. A vida real. Essa história que nasceu como uma peça. Mas eu tô falando do personagem... É um cara que ninguém acha graça. Exato, que é a história dele. É a história dele. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, da série, como essa série virou esse fenômeno. Na realidade, ninguém entendeu por quê. Quando ela chegou na plataforma, que ela foi pro mundo, quem não estava no Reino Unido e que não sabia do impacto dessa peça foi premiadíssima. Ele ganhou todos os prêmios, então por isso que ela virou a série da Netflix. Então, assim, quem já está nesse circuito teatral, provavelmente já conhecia a história, já sabia disso. Não virou um livro também? Provavelmente, mas ele, então assim, ele nasceu da peça. Então, vamos considerar que deve ter gente que conhece, para contextualizar. Quem ganhou o prêmio foi a peça. A peça. Mas foi febre lá, aquela coisa, virou um grande sucesso. E a peça foi ele que escreveu. Ele que escreveu e ele que interpretou, era um monólogo. É o mesmo cenário do Fleabag. Tem um festival em Edinburgh de comediantes em que as pessoas fazem stand-up. E Fleabag também é mais a mesma coisa. Então, eles vão lá, fazem e virou um sucesso. Ele é de Edimburgo. Ele é um escocês. E ele fez lá, ele fez um stand-up que fez um grande sucesso, foi para Londres, ele ganhou todos os prêmios, melhor ator, melhor peça, melhor tudo. Ganhou tudo. E aí a Netflix sacou, falou, vamos transformar isso em série. Ele ainda ficou assim, como é que dá? Ele adaptou isso para série e virou esse fenômeno mundial. Então, a série, ela é um espelho, ela é metalinguagem o tempo todo, porque ele, inclusive, coloca essa parte que dele virar sucesso na série. E a história, então, ele é o alter ego dele. O que acontece desse fenômeno é exatamente quando você entende que ele está contando a história dele, você já tem um primeiro impacto. E a grande virada, o grande diferencial da série são várias coisas, claro, mas é o fato de que ele se recusa a se vitimizar o tempo todo, e ele contextualiza o porquê que ele entrou nessa questão de aceitar o assédio, de alimentar o assédio, de não conseguir sair do assédio. É a permissividade dele, né? E depois ele conta o estupro que ele passa, como ele se colocou na situação de risco, como ele não conseguiu quebrar o ciclo de abuso. E isso tudo vem num monólogo que, para mim, ele tá com um Emmy de melhor ator no bolso. Assim, não tem, é um monólogo tipo The Bear. É um momento tão impressionante que ele, embora a gente fale, ele não é... Ele realmente se revelou um grande ator. Óbvio que ele tá falando da vida dele, a gente já dá um desconto que interpretar da própria vida é uma coisa, mas assim... tá ali, né? É muito, muito impactante. Então, esse discurso dele foi o que transformou essa série numa febre. Então, ela veio numa onda de tsunami mesmo. Ela veio pegando o mundo nessa coisa e fica impossível a gente evitar falar de Bebê Rena, mesmo semana se estreou início de abril na Netflix. A gente nem ia fazer mais esse podcast porque a Ana estava prevendo que ia acabar o hype, mas não acabou. Não acaba. Continua todo mundo falando. O hype não acaba, as pessoas estão impactadas pelo conteúdo. Eu acho que
Isso que você falou é super interessante, essa questão dele não se vitimizar, né? E ele é realmente uma vítima de abusos morais, psicológicos, de toda espécie que você possa imaginar, mas ele consegue não se vitimizar e é assustador essa permissividade dele. É assustador. E ele consegue não se vitimizar expondo também até que ponto ele alimenta isso. E né? o porquê, ele deixa que façam isso com ele, né? E isso toda vamos lá, a autenticidade, a honestidade, a transparência dele para esses sentimentos é a grande diferença da série. E do texto. Com certeza. Do texto. Então, assim, ela é, porque a gente estava conversando, ela é mesmo. Né? Mas isso só é lá no 6º episódio, no 5º, 6º episódio. Quer dizer, esse monólogo é mais no final, mas ela quando você não consegue, você não consegue sair daquilo ali, porque ele não se vitimiza. Que ele mostra tudo. Eu acho interessante, a gente chegou a comentar sobre isso aqui antes. Eu também, a primeira vez que eu passei os olhos no conteúdo, eu falei, essa história deve ser que nem a Louca Obsessão, né? Misery, com a Kathy Bates. E Stephen King. Stephen King foi pro Twitter e não para de elogiar. E ele coloca, esse foi o melhor conteúdo que eu já vi, assim, dos últimos tempos. Tá vendo? Ele enaltece, ele ficou e muito bacana. Né? E não é o Misery que eu tô querendo dizer. Não tem nada a ver com o Misery. Porque ele vai muito além do Misery. Ele vai além. Inclusive, eu acho que no início da série você vilaniza um pouco ela, mas depois você entende um pouco ela também. E o quanto ele alimenta aquilo. E eu acho que ele passa por coisas piores do que a perseguição dela. A gente não sabe o que ela passou. É muito chocante né? ele procurar ela, né? A gente não sabe o que ela passou e fica implícito que ela passou por coisas muito, muito sérias. Sim. Né? Então, olha, eu não me admiraria se aparecesse uma série dela, que alguém escrevesse a história dela. Para mostrar o outro lado de Baby Rhames. Que aí é o grande outro. Para mim, essa é uma outra grande questão que a gente pode jogar aqui, o que aconteceu? Quando virou, é uma história real, ele mudou os nomes, o que a internet faz? Vai atrás da... De quem que ele está falando. E aí começaram, ele teve que ir para gente, por favor, não procurem, se deixem levar pela história. O que eu acho inocente da parte dele. E aí a gente pode questionar como se ele não achasse que isso ia acontecer, por que ele colocou então que era uma história verdadeira? Né? Claro. Ele pôs o marketing nessa transparência e ele não mediu que quando chegasse. Porque eu acho que ele pensou naqueles milhares ou milhões que ficasse aquilo ali. Essa inocência é a autenticidade dele também. Isso que conquista e cativa na série, né? Ele não é um cara maquiavélico que fez um plano, não. Ele só botou pra fora tudo, despejou o caminhão da Conlurb em cima da gente. Acontece que a expressão do caminhão da Conlurb é a própria. Não, ele fez isso, mas o que está acontecendo é que as pessoas foram pra gente. A assediadora, que é quem a gente está falando que está ali, obviamente, aparentemente adorou a atenção, está lá respondendo, falando que as pessoas localizaram ela. Mas há um problema, porque o diretor que o violentou é um cara que está lá no mercado. Roteirista, né? Ele é roteirista e diretor. Pois é, e esse nome? Quem é? Esse nome veio? O nome veio, eu não sei dizer aqui, tá? Eu tentei buscar, a gente está chegando no ator e diretor que trabalha fazendo papel, mas não sei se ele, acho que não. E aí ele teve que implorar para as pessoas pararem de procurar, porque, enfim, está indo no assédio, mas a polícia está querendo... Enfim, gente, aí começa... A continuação, né? A polícia quer investigar o crime. Porque o que a gente vê e o que a gente lê é que é um nome conhecido de Hollywood, gente. Qual é a surpresa? Assim, honestamente, qual é a surpresa diante de tudo que a gente soube dos últimos? Harvey Weinstein. Exatamente, deve ser amigo dele, outros, né? Kevin Spacey. E por aí vamos. Por aí vamos. Né? O que tá vindo daqui aí a pouco vai ser o cara é muito conhecido. Daqui a pouco vai aparecer esse nome, gente. E assim, se procurar um pouquinho, se fizer um Google, com certeza vai esbarrar. Ele tá implorando para não fazer porque criou por ele, não queria. Aí a inocência, né? Ele não queria que tivessem descoberto, mas a partir do momento que você vai para a maior plataforma digital do mundo, e você vira assim, você tá falando aí de quantos bilhões de pessoas, mas eu fico pensando assim... Essa é uma original Netflix? Original Netflix. Então a Netflix tem... Fico pensando assim... A Netflix tem propriedade, ela tem todos os problemas que podem vir daí. Isso, e teve uma visão perfeita, assim, de pegar isso... Quer dizer, a peça já era um sucesso, mas fico pensando assim, exemplo de Phoebe Waller-Bridge,
de Fleabag, que não aconteceu muito mais coisa com ela. Eu fico pensando assim, qual é o futuro de Gad? Como é que é o primeiro nome dele? Richard Gad. Vocês conseguem ver ele fazendo... Depois disso que é tão marcante, e ele ter botado a cara dele... Depende agora mesmo. da personalidade dele. Eu vou falar uma coisa absolutamente... Vou ser cancelada aqui. Eu vou ser cancelada. Eu estou com a impressão que a Phoebe é uma mala. Sei. É uma mala que... Tá, é aquela que é gênia dentro do que ela faz, mas ela não admite... Não é o universo. Ela não... É a ser muito... É dela. Ela não trabalha ali em equipe. Isso. Entendeu? Então, assim, ela saiu... Ela estava trabalhando... Que eu esqueci o nome do ator do Atlanta, que fez agora o Sr. e Sra. Smith. Os dois... Era a série para ter sido feita com os dois brigaram... feio, e ela teve que sair da série. Ela fez o 007. Ele é a série Smith. Ela fez o roteiro do último 007, que não teve o impacto, e criou aquele drama, né? Aquela coisa toda. Eu também quero ser cancelado. Então, eu tenho a impressão que eu tenho que essas pessoas brilham, de repente, quando elas somem, normalmente tem a ver com uma coisa de personalidade. Micaela Coel. Que é uma que, sim, tem tudo a ver. E tem tudo a ver. De I May Destroy You. Que é exatamente a história dela, ela contou, fez um mega sucesso, elogiadíssimo, e ela passou. Isso é uma pauta, né? Isso não seria o Gad, Micaela Coel, Phoebe Waller-Bridge, é tudo o mesmo registro. De sinceridade, de despejar o caminhão da Conlurb e de fazer a história dela sem ter de interesse de todo mundo e depois não servir mais para nada para a indústria. Sabe? Não, mas provavelmente é a febre que vem, todo mundo... Mas o assunto acabou. Na verdade, não sabemos. Ali no Fleabag. Não sabemos. Eu tô com a impressão que leva muito tempo, né, para acontecer. A Micaela não fez mais. Qual o nível de talento dele para ter outras séries e tal. O que eu acho é que hoje em dia você alegar, digamos, ingenuidade, para mim não cola. Para mim não cola também não. Exato. Eu acho praticamente impossível que no desenvolvimento desse projeto, desse produto, isso é um produto, né? Essas hipóteses não tenham sido levantadas. Que não esteja baseado na minha coberto. vida. Baseado na sua vida. E esses caras são identificáveis? Não, imagina. Aí na reunião seguinte, fala, eu identifiquei, o fulano de tal. Vai bancar. Como é que vamos fazer? Aí o jurídico entra. Com certeza. Porque estão botando... É uma coisa que você faz para botar na sua rede social. Não, eu filmei, vou botar lá e não estou pensando... Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei assim, gente, que é uma que se você não quer contar, se você não quer, e ainda mais hoje em dia, que as pessoas procurem a história verdadeira para comparar a sua versão, não fale que é verdadeira. Não existe isso. Entendeu? Porque as pessoas vão procurar. Inclusive tem até texto já, inspirado numa história real, pode ser coincidência, mas não até os textos jurídicos para ninguém. Não, mas essa série, a força dela é isso, começa a primeira frase, essa é uma história real, aí não pode, porque é isso, as pessoas vão procurar para entender, isso é coisa, já se fazia sempre, mas hoje em dia é um clique, você está assistindo, e quem é essa mulher? Plum. Parece ou não parece, foi assim, não foi assim, o que mais tem matéria com a verdade sobre... O que está de diferente, você só vai... Tem 50 mil sites fazendo sobre esse assunto. Então, para que usou se você... E sendo considerando que já passou pelo teatro. Então, ou seja, todo mundo já sabe. Já estava, né? Isso que me pergunta. Nem é tão novidade ser. Nem é tão novidade. O cara ganhou Olivier de melhor peça, melhor ator. Ganhou prêmio, ninguém foi procurar quem... principalmente o cara, o roteirista, o estuprador, o diretor... Que pra mim é o pior vilão ali. Não sei se isso ele é ou não, mas eu acho ele muito pior do que ela. Eu acho até interessante aquela cena que ele chega na delegacia. Aparece ele sendo. Aparece tudo. Parece ele sendo violentado, tudo. Aparece tudo. E eu acho muito interessante aquela colocação dele quando ele chega na delegacia e que o policial começa a questioná-lo e que ele fala que, de repente, ele parou e pensou se aquele roteirista, aquele cara, não era muito pior do que ela. E talvez não, eu acho que era, né? Muito pior e ele não queria denunciar aquilo. Inclusive tem uma coisa pública, então, quer dizer, se ele foi numa delegacia... Ele foi pela assediadora, pela mulher. Ele foi por ela. Ele nunca denunciou, o cara. Ele, no monólogo ele conta pelo que ele passou. E na série a gente vê quem é. E na série no monólogo ele não disse. Ele fala esse raciocínio, que na hora que o policial pergunta alguma coisa para ele, que ele para de fazer a denúncia e volta para casa...
ele volta se questionando se ele deveria estar denunciando ela ou o cara, né? Que o cara ele nunca denunciou. Então assim... E ele procura Ou de não, novo. né? Não, Acabou eles de terminam, demitir. eles ficam amigos, eles voltam a trabalhar Ele juntos. volta a trabalhar É uma com situação ele. muito doentia, Eu, assim. eu até fiquei na dúvida se não foi o cara que escreveu com ele. escreveu com ele. Se bobear. É Se engraçado que bobear, todo mundo foi. se revolta com ele, né? A moça do sobrepeso, a atriz trans também se revoltou contra, queria entrar com processo, com não sei o quê. A atriz não, A verdadeira. a verdadeira, né? Que também é uma atriz, não, né? Não, bom, na série ela é uma Na série, psicóloga. ela é uma psicóloga. O que eu estou vendo aqui, as acusações de atriz trans que inquietaram os bastidores de Bebê Rena. É que aconteceu e ele foi fazer esse pedido porque aí é o seguinte, você tem um lado curioso que as pessoas vão postar, foi fulano e vão comentar. Mas tem gente que vai pra lá pra assediar, pra ficar, sabe? Aí é um espiral. Ele pode escrever uma outra peça sobre isso tranquilamente. A temporada 2 tá aí. Eu dei uma pesquisada. A moça mesmo que faz a atriz trans, a psicóloga trans, Faz a Terry. que se relaciona com ele, é Carrie, né? Terry. Ela entrou, chama Reese Lyons. Ela é 10 anos mais nova que o Gad, né? Ela entrou mesmo com um processo, alguma coisa de assédio, algum problema dentro das gravações. Aqui a matéria não diz direito, mas tudo foi esquecido porque não tinha provas. Olha isso. O assédio ronda ali o conteúdo, A né? vida dele, né? Também, né? Outro impacto que eu acho que é aí do Bebê Rena, porque dos últimos 15 anos, né? Já tem 15 anos ou para os últimos 10 anos, desde esse movimento do Me Too, desde essa questão do Weinstein, que aliás foi solto, né? Foi solto. Então, assim, que expôs uma cultura tóxica e nociva que existe na indústria desde sempre. E ficou muito nessa coisa das mulheres, embora já tenha sido dito que homens também tenham passado pelo mesmo tipo, porque isso não é de gênero, é como funcionava ali o poder. Todos lembram de Jack, o Jack Warner, que o Stanley Tucci fez no Field, né? Uhum. Era muito explícito, né? O jeito que ele lidava, né? E recentemente, assim, tem várias... Não é, as coisas... Então, assim, o Bebê Rena volta a tocar nessa tecla. E no caso com um homem, que é a grande coisa, assim, que eles as pessoas levam um susto, como assim ele passou? E aí ele vai botando exatamente como... Porque as pessoas... Quando elas atacam as vítimas, mas você voltou, mas você sabia, você... E ele tenta endereçar isso de alguma forma, como é tortuoso mesmo, mas como você entra e você entra num espiral ali que é muito difícil sair, é muito difícil julgar. Então, eu acho que isso é uma das grandes qualidades que tem do Bebê Rena, quando a gente fala de não vitimizar a vítima, é porque ele também não é acusar, não, mas é você contextualizar, que é uma das coisas. Eu lembro sempre da história ele fala uma frase na série que me lembra o documentário da Whitney Houston, que a Whitney Houston também tinha esse lado que ela quis omitir do público, do lado homossexual dela. Ela nunca assumiu, ela morreu sem assumir, e aparentemente a família dela não gosta quando a biopic, tudo como é que mostra, como é que era esse relacionamento. Porque tem a vertente que conta que o amor da vida dela foi aquela amiga dela, secretária, os outros que é o Bob Brown. Os dois, não sei. Então, mas tem um determinado momento em que a Whitney é revelado que a Whitney foi assediada, foi abusada por uma tia, sexualmente, quando nova ainda. E ela pergunta como é que ela me identificou. Eu passei a ter esse gosto e querer mulheres porque eu passei por isso? Ou eu já tinha e ela identificou? Por que ela me identificou? Por que ela fez isso comigo? E ela não conseguiu sair disso. Eu simpatizo e tento entender, eu não passei por nenhum trauma, então é muito difícil quem não passa, você botar um dedo na ferida e poder dizer. Mas isso me marcou muito o que ela falou. E ele faz o mesmo questionamento na série, que ele fala, ele me identificou? Como é que eu entrei nisso? Porque eu entrei no jogo. Mas ele perdeu ali a referência sexual dele, a forma como ele coloca aquilo, porque é muito grave. A gente aqui...
pensando friamente, por que ele não denunciou? Por que ele, né, não foi embora, virou as costas e foi embora? Tem tudo, né? Não tem como a gente julgar isso. E ele traz isso de uma forma bem visceral ali, porque você fica o tempo todo, mas por que ele vai lá de novo? É muito difícil esse trauma, é muito difícil lidar com isso. E aquilo está muito presente. Você vê que ele perde ali, ele vai para todos os lados. Ele está procurando se ressignificar sexualmente e não consegue. Porque é muito traumático. Ele não consegue nem dizer que ele é gay, né? Não, ele não consegue saber o que ele é. Né? Ele não consegue saber isso. Né? E eu acho isso grave. Isso é muito grave. E aí ele tem uma relação com uma mulher trans, que é essa psicóloga que a gente está falando, e não se realiza nunca. E ela está sempre insatisfeita, né? Ele não consegue transar com ela. Né? Eu gosto muito do uso da música que ele faz, das canções. Muito. Ele ele pontua muito bem a trilha sonora. Muito é bem a legal. cena da época, né? Outro dia eu falei do Erasure, que toca ali, que era muito... The Turtles toca ali, né? Também é muito muita legal. Muita coisa toca ali. E que é muito inglês também. Uhum. E é aquela coisa, né? Que depois ele se termina em aberto ali, que ele se vitimiza. Será que é ele que vai passar, né? Ele deixa um final muito, muito legal também. Exatamente. Aquele final também é surpreendente. Né? Bom, é uma série que não vai ter segunda temporada, ou vai? Não tem. Não sabemos. Acho que não. Acho que já foi traumática, né? Acho que ele já Mas saiu sempre dessa. tem Mas é uma alguém série que vai ser a treta pra botar do dinheiro e falar, que tal se a gente fosse por ali... Vai que alguém resolve... Vai que vamos ouvir a mulher do sobrepeso. Vai que vamos... E aí a história dela, né? A Fiona Harvey, vai que ela conta a história dela, né? Eu acho que só para encerrar, pelo menos do meu lado, acho que o que a gente pode olhar e recomenda ver, porque quando eu vou chegar no Emmy, que é em setembro... Ele vai levar. Tem Ripley, Shogun e essa que vão concorrer como minisséries. Tem Ripley, né? Tem entendeu? Andrew Scott, maravilhoso, né? Tá? Então, assim, esse ano, essas minisséries são as que tem que acompanhar. Pode muito bem ganhar o prêmio de filme ali no All of Us Strangers, que ele tá espetacular também, junto com o Paul Mescal. Você falou. É um filme lindo. E que tá na não, mas aí mas o Emmy não premia filme, né? Não, tô falando, é Globo de Ouro, talvez. Mas acho que já foi até, não? Já. Acho que ele já, enfim, já passou. O All of Us Strangers. Já foi. Então o Andrew Scott é páreo duro para ele. Então assim, você vai ter o pessoal, toda a febre do Shogun, que é da Disney, né? Que é daqui, era Hulu, enfim, da FX lá. Que é uma série espetacular. Que a gente sente coisa. Também pela opinião de nossa querida Ana Maria Baiana, que diz que é a melhor série do ano. Eu amo Shogun. A gente aqui sente controvérsias em relação a essa frase. Há controvérsia. Não, eu acho assim, quando você olha a categoria... quando você olha as categorias, eu já comecei a listar quem são os favoritos de cada um. E você vai ver as séries, em termos de série, tá muito sem graça, especialmente drama para esse ano. Não vai estar grande. Agora, as minisséries, mas ela vai entrar na comédia, o Baby Reindeer. Comédia? Não, porque The Bear é drama e entra como comédia? Eu não sei. Não dá pra saber. O M tem isso também. Então, assim, não sei. Porque mas vai ser um grande meia concorrente. hora, os episódios são curtos. Então, ela tá no formato comédia. Mas aí é o número de episódios e se ela não tem fim. Então, assim, as minisséries são aquelas... É só essa única temporada. Sei. Então, assim, é Ripley... Até tantos episódios. É Ripley, Shogun e essa... O Bebê Rena também tá nesse grupo das minisséries. Tá forte, se é drama ou comédia, vamos ver, mas assim, são das minisséries, então é tudo isso. É autodeclaratório, ou seja, a produção se declara qual que ela vai? Ou comédia, então... Porque ela começa... Porque há essa análise que ela está fazendo aqui, se eu sair como drama, tá com mais concorrência. Para mim, tem com mais concorrência melhor agora. ou pior. E aí, quando a série começa, parece que vai ser uma comédia. Parece. Por isso pode ser até que seja como comédia, mas o fato é que aí entra aquele outro negócio que a gente estava falando já em outro episódio nosso, que é exatamente essas séries estarem com menos episódios, cada vez menos, e como é que vai ser isso? Isso tudo vai virar mini, essa categoria de mini, daqui a pouco ela que tem o maior peso hoje em dia. Ao mesmo tempo que a gente discutiu no Justiça
Que aqui no 28 Brasil, episódios. o Justiça tem 28 episódios. É uma série que acabou de ser lançada. Então tem tendências e tem coisas que furam a tendência também, né? Olha, mas assim, se a gente for falar, eu dou nota 10. Eu acho que Bebê Rena tem que ver. Eu acho muito... É incômodo, sim, mas acho que É vale incômodo, mas eu acho muito bom. É incômodo. É banal, é incômodo, É desconcertante. É surpreendente, desconcertante. É tudo isso Mas junto. é necessário assistir, é bom. E quando a pessoa começa... Eu tenho visto muito esse tipo de comentário no Twitter, né? Olha, eu não recomendo, não, mas eu não consigo parar de ver. Não dá pra parar de ver. Eu chamo essas dos incômodos. Assim, é incômodo, mas tem que ver. Quando é incômodo, é porque você não vai ficar confortável assistindo em todas as cenas, não vai. Mas, assim, não vai. Tem momentos bastante desconcertantes, sim, e é importante. Engraçado falando com a Ana que a narração da voz dele me lembrava alguém, assim, me lembrava Verdade. alguma narração de algum filme famoso. Depois eu fui lembrar aquele final de Blade Runner, aquela voz do Harrison Ford, a voz dele narrando, tem uma ironia ao mesmo tempo que é meio épica, né? E parece uma coisa muito séria, e ele é tão medíocre, né? A vida dele é tão mediana, né? E ele narrando daquele tom que parece o Harrison Ford no final. Lembra quando ele vai embora? Aquele final até que foi mudado depois. o final que o Ridley Scott não Sean gostava. Young, Que deixa no ar estúdio, se ele é um androide também, né? Ele deixa... E quem não é? A voz do Gads é idêntica na narração. Eu acho que a questão que você colocou é verdadeira. Assim, acho que é a grande... O que vai ser o próximo trabalho dele? Como autor, ator... vamos ver como é que ele se sai. Eu penso na Michaela Coel e penso na Phoebe Waller-Bridge. Eu acho que eles estão num registro parecido, os três. Né? Exato. É isso aí, turma. Esse episódio de hoje fica por aqui. Daqui a pouco a gente se vê no próximo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, Beijo. gente. Tchau. Tchau.